Fala pessoal do curso inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de estudo de textos com áudio, em que vamos começar aqui estudando um conto, uma pequena história que se chama Jack Hannaford, ok? Esse vai ser o primeiro texto de estudos aqui, para a gente aplicar a nossa metodologia de estudo de textos com áudio. É um texto muito legal, é uma história muito interessante. O mais legal é que como é uma história, tem personagens, tem a moral da história, você vai, de certa forma, se envolver com a história, vai querer saber o que vai acontecer, porque aqui, ó, a gente vai estudar a parte 1 da história, e aí quando acabar a parte 1, você vai querer saber o que vai acontecer na parte 2. Então, enfim, é um texto bem legal, bem contextualizado, não é um texto super mega simples ou um texto falso, feito para você aprender inglês, é uma história de verdade, tá? Quer dizer, é uma história fictícia, mas que foi escrita para uma pessoa que fala inglês, e nós vamos estudar isso aqui. Então, prepare-se, você vai ficar bem amigo aí, o título da história é um dos personagens da história, então você vai conhecer muito bem o Jack Hannaford, e enquanto você conhece a história do Jack Hannaford, você vai aprender uma tonelada de inglês ao longo aí da jornada de estudos do Jack Hannaford, ok? Antes de mais nada, antes da gente entrar aqui na nossa aula, como sempre, eu vou pedir para você que você entre no modo aula total, ou seja, que você tire toda e qualquer distração que esteja aí. Se você estiver vendo Facebook, estiver com o celular, não tá no silencioso, tem alguém falando com você, tá vendo TV, tire todas as distrações e foque 100% aqui na nossa aula para você entender muito bem. Aqui, o que a gente vai fazer é tem as fases, né, de desvendar o texto, praticar o texto, dominar o texto. Aqui a gente vai começar a desvendar esse texto linha por linha, palavra por palavra, eu e você junto. Então é essencial que você preste muita atenção para que quando você acabe aqui a aula, você já esteja preparado para começar a praticar, fazer os treinos aí de leitura e escuta e futuramente só de escuta do texto. Vamos lá então. Como eu disse, esse texto é um conto, tá? É uma história, então a gente vai ver o que está acontecendo nessa história linha por linha. E enquanto a gente faz isso, a gente vai, né? Enquanto fazemos isso, vamos aprender muito inglês. Vou até aumentar aqui o tamanho, ok? E vamos lá. Bom, vamos começar então. O texto vai começar com esta frase aqui. Eu vou marcando aqui, ó. Ops, subi a tela. Eu vou marcando aqui, destacando, vocês vão ver onde que eu estou com o cursor. O texto começa com a frase There was once a farmer and his wife, tá? Primeira coisa, a farmer and his wife não tem muito mistério, é um fazendeiro, farmer é um fazendeiro, então a farmer é um fazendeiro, tá? Esse quer dizer um ou uma, então a farmer é um fazendeiro, and his wife, tá? Wife é esposa, his é dele, então seria um fazendeiro e a esposa dele, ou um fazendeiro e a sua esposa. Então essa parte é fácil, é só se você comparar aqui, ó, a farmer and his wife, um fazendeiro e sua esposa. E aqui na frente a gente tem uma parte um pouquinho mais complicada, que é there was once, tá? E para explicar o there was once, eu vou usar o nosso super quadro branco, nosso whiteboard. Então a gente tem there was. Para você entender there was, você tem que aprender there is. There is, aqui eu não quero que você aprenda o que é there, nem o que é is. Aprende isso aqui como uma coisa só. There is, tá? There is é um padrão do inglês que quer dizer há, ou existe, ou tem. Sabe aquele tem algo, existe algo, há algo, there is. Se você falar there is money, né? Tem dinheiro, money é dinheiro, there is money in the box, tem dinheiro na caixa. Esse there is é o há, o existe. Em português a gente usa muito o tem, tá? Mas assim, normalmente nas traduções você vai ver bastante há, bastante existe, mas na fala informal do português é o tem. Então o nosso tem isso, né? Tem dinheiro na carteira, existe dinheiro na carteira, há dinheiro na carteira, é o there is, tá? Aí o there is, no passado, que seria havia, existia, tinha, é there was, ok? There was. There was. Havia, tinha, existia. E aí, ele pegou esse there was e colocou depois a palavra
once. Once, tá? Once, termina com som de S. Once quer dizer uma vez. Então, assim, essa expressão, there was, havia, tinha, existia, ok? There was once, é uma construção do inglês. Traduzido literalmente, ao pé da letra, seria tinha ou existia uma vez, tá? Só que eu quero que você entenda isso aqui de uma maneira bem simples. Entende que there was once, tinha, existia uma vez, né? É o nosso em português, é o nosso era uma vez, né? Essa seria a tradução mais precisa para there was once neste caso aqui. Era uma vez, né? Tinha uma vez o quê? A farmer and his wife. Então, assim, era uma vez, tinha uma vez, havia uma vez, um fazendeiro e sua esposa. A farmer and his wife. Ok? Aí a segunda frase. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. Aqui não tem muito mistério, tá? Vocês vão ver que aqui eu não vou entrar em super detalhes gramaticais. Então, she had been, quer dizer, ela tinha sido. She had been, tá? Ela tinha sido. Aprende direto assim. Você não precisa saber variações nem nada. Só she had been é ela tinha sido married, casada, before, antes, tá? É só, se você comparar os dois aqui, você já vai aprender. Ah, Mário, mas eu não sei a regra. Por que usou had? Não importa o porquê, não importa a regra. O seu objetivo é entender este texto, né? Então, entender essa parte aqui, ó, a farmer and his wife, é fácil. Entender she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Também é fácil, tá? Agora, o there was once é um pouco mais difícil. E daí eu te expliquei. E esse é o nosso método. A gente tá entendendo linha por linha, palavra por palavra. O objetivo, entender. Não saber as regras, não os porquês. Então, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband had died. O primeiro marido dela, her, então aqui ó, husband é marido, first é primeiro, então first husband, primeiro, first husband, primeiro marido, tá? First husband, primeiro marido, e aí tem o her é dela, tá? Aqui em cima a gente teve ó, his wife, que é a esposa dele. His é dele. A gente não traduziu como dele, aqui traduziu como sua, mas o sentido é dele, né? A esposa do fazendeiro. His wife, esposa dele. Aqui é o primeiro marido, first husband, dela, her. A tradução poderia ser tanto o primeiro marido dela, quanto seu primeiro marido, no sentido do primeiro marido dela, ok? Her first husband had died. Tinha morrido, ok? Had, tinha, died, morrido. Então, ó, she had been married before, ela tinha sido casada antes. Her first husband, primeiro marido dela, ou o seu primeiro marido, had died, tinha morrido. And now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Vocês estão vendo como, só comparando o inglês e o português, fica fácil de entender? Ainda mais que você já aprendeu married aqui em cima, então aqui você já sabe que é casada. Então, she was married again. Ela era casada novamente. Ok? Então, contextualizando. There was once, tinha uma vez, ou seja, era uma vez, a farmer and his wife, um fazendeiro e a esposa dele. She had been married, ela tinha sido casada antes, before. Her first husband, o primeiro marido dela, had died, tinha morrido. And now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Continuando. Bati no microfone aqui sem querer. They lived on a remote farm in the west of England. Então, primeiro, they lived. Eles moravam, tá? They é eles, lived é moravam. Então, they lived, eles moravam
On a remote farm. On a remote farm é em uma remota fazenda, ok? Então, farm, só farm. Vamos pegar aqui o quadro para ficar maior, contextualizar, deixar mais destacado. Farm é fazenda. Remote, eu botei, não, remote é agora sim, remote farm. Remote é remoto, no sentido de afastado. Então, remote farm é fazenda afastada, remota. Aí ele usou o artigo ou uma, tá? É tá? Né? Você escreve só A, mas fala A remote farm, uma fazenda remota. Lembrando que o pode ser tanto quanto uma. Lá na frente você viu a farmer, né? Que é um fazendeiro. Aqui é uma remota fazenda ou uma fazenda remota. E eles viviam, they lived neste caso, eles moravam em uma fazenda remota, they lived on a remote farm. Ah, Mairo, por que é on? Por que não é in? Por que não... Os porquês não nos importam. O que nos importa aqui é entender o texto, absorver os padrões. Isso aqui é um padrão. They lived on a remote farm, tá? Na realidade, a gente tem até dois padrões. Eles moravam, they lived, on a remote farm, em uma fazenda remota, tá? Independente do que é padrão, assim, até a gente pode dizer que isso é um padrão, que isso aqui é outro padrão, ou que isso aqui tudo é um padrão. O objetivo é entender o texto. They lived on a remote farm, aonde? In the west of England. No oeste da Inglaterra. In the west é oeste. In the west é no oeste, ok? Então, in the west, no oeste of England, da Inglaterra. And what a pair of fools they were. E que par de tolos, what a pair of fools they were. Aqui a gente tem o finalzinho, they were, eles eram, não tem mistério. They were quer dizer eles eram. O they, você já viu aqui em cima, né? They lived, eles moravam. They were, eles eram, tá? Pessoal, só aqui, ó. Como é a primeira aula de texto. Ah, Maíra, eu não sei a pronúncia, eu não sei o porquê. Só foca em entender. Você tá entendendo? They lived, eles moravam on a remote farm. Ah, não sei a pronúncia. Não tem problema. Foca em entender, tá? Só tô batendo nessa tecla aqui, que é a primeira aula, então a gente tem que, para deixar as coisas claras. They were, eles eram, and é e aqui a gente tem what a pair of fools, tá? O que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês, tá? Fools, fool é tolo, uma pessoa tola, uma pessoa boba, entendeu? Que não saca as coisas, não faz bem as coisas, né? Que é enganado muito fácil por outra pessoa. Então, tolo. Fools são tolos. Aí, um par de tolos, porque eles eram duas pessoas, né? Seria a pair, um par of fools, um par de tolos. A pair of fools, ok? Um par de tolos. Quando ele fala assim, what é o quê? Essa palavra what é o quê? Ou qual, tá? Mas quando ele fala assim, em vez de ele falar a pair of fools, ele fala what a pair of fools, isso aqui dá uma ênfase. É que par de tolos, né? Que par de tolos eles eram. What a pair of fools, que par de tolos they were. Então ele tá dando uma ênfase, ok? Então, só contextualizando aqui, ó. They lived on a remote farm. They lived, eles moravam on a remote farm, em uma fazenda remota, in the west of England, no oeste da Inglaterra. And, what a pair of fools, que par de tolos they were, eles eram. Which of them, qual deles? Which, é qual, quando você tem duas opções assim, which, qual dos dois? Which of them, tá? Muito usado, isso aqui é um padrão muito usado no inglês. Which of them, qual deles, tá? Ah, mas eu não sei o que é them, mas eu não sei o que é of. Não importa. O que importa é você pegar o padrão. Which of them, qual deles? Which of them was, era, the most foolish, o mais tolo. Aqui, essa parte é fácil, né? Which of them was. Qual deles? Which of them was, era, the most foolish. Aqui, só para não confundir a sua cabeça, tem foolish, tolo, e aqui a gente tem fools, tolos, tá?
É o seguinte, preste atenção. Fool é o substantivo, é um tolo, né? Por exemplo, a fool é um tolo. Foolish. Foolish é o adjetivo tolo, tipo uma pessoa tola. Não é o tolo ou a tola, é uma pessoa tola, né? É o adjetivo, não é o tolo,